Fala, minha gente, tudo certo? Bom, vocês estão vendo que o cenário está completamente diferente, mas a gente tem que bater um papo. Para quem não sabe, vou rapidamente passar sobre esse assunto. Eu estou embarcando para o Rio de Janeiro para fazer o jogo do Inter contra o Fluminense, estreia do Ener Valencia na Rádio Bandeirantes. Domingo, beleza. Mas já estou indo e eu tenho que continuar comunicando com a galera. E o assunto aqui é falar sobre Renato Portaluppi e Luan e na sua entrevista coletiva. Bom, dito isso, vocês estão entendendo por que o cenário é diferente. Teve até um contratempo na entrevista do Renato que poderia ter dado a chance da gente comunicar antes, mas o que aconteceu? O Grêmio chamou os repórteres ainda ontem à noite dizendo, olha, o treinamento do Grêmio vai ser à tarde, depois desse treino o Renato conversa com a imprensa. E todo mundo, beleza, vamos embora, vamos entrevistar o Renato, vamos ver o treino, depois conversa com o Renato. Só que os caras erraram. O treinamento, o Renato, foi um erro de comunicação. O Renato não marcou o treino para amanhã, para tarde. O treino era pela manhã. E aí o Grêmio começou a ligar para todos os repórteres para que todo mundo pudesse, pelo menos, alguns perderam o treinamento, perderam a atividade, não viram que foi treinado, mas que pudessem pelo menos chegar na atividade para depois, né, do treino para conversar com o Renato Portaluppi e entrevistar ele. E foi isso que aconteceu. Então a entrevista ela atrasou. Ela foi entrar no ar aí meio-dia alguma coisa. E o Renato começou a falar, falou sobre vários assuntos, sobre Soares, não quis comentar sobre Rocher no Inter e tudo mais, mas o grande negócio é o Luan. Por quê? Ele é questionado sobre tudo o que aconteceu com o Luan, pelo carinho que ele tem pelo jogador, por ter sido o cara que fez o Luan desabrochar na carreira e tudo mais. E o Renato faz até um discurso dizendo, olha, é um problema do nosso país e que infelizmente várias vezes a gente meio que se acostuma e não trata. E aí precisa o futebol, que tem mídia, que tem a imprensa, que tem a repercussão. O futebol fazer esse trabalho de trazer... Gente, tá passando do ponto. Aliás, já passou do ponto há muito tempo, né? Mas os caras invadirem um local privado e agredir o Luan, só falta morrer alguém para daqui um pouco alguém tomar uma atitude um pouco mais séria. Mas enfim, é um problema que não vou ser eu e não vai ser você que vai resolver, é um negócio maior, mas o Renato também fez questão de falar. Sobre o Luan, ele disse, cara, primeira questão, o Luan lá tá pedindo para jogar. Se ele tá disposto para jogar, é um problema do Corinthians, mas assim, o jogador quer jogar. Se não deixam ele jogar, o que ele vai fazer? Ele vai parar de viver? E esse era o discurso. Renato disse, o Luan sempre foi administrado e ele sempre fez exatamente o que ele estava fazendo no Corinthians aqui no Grêmio. Só que ele chegava para treinar no horário, saía até depois dos outros e chegava em campo resolver o melhor da América. Em certo momento, o Renato admitiu que, de fato, o Luan já não estava mais jogando o que se esperava dele, mesmo com o Renato, mesmo no Grêmio. Tanto é que teve a ida para o Corinthians, a venda, que foi boa, 5 milhões de euros, se livrou de um jogador que tinha, naquele momento, no Grêmio, um salário de 600 mil, hoje no Corinthians é 800. Então, assim, acabou sendo bom para todo mundo. Mas ele diz, será que não dá para administrar? Será que não dá para ajudar? O Luan sempre fez isso e ele tem direito a curtir a sua vida. A questão é, se ele dar a conta do recado no campo, ele acha que vale a pena, ele acha que não. Então coloca esse cara para jogar, coloca ele para entrar em campo. E o Renato falou, eu administrava. Se outras pessoas, é meio que uma cornetinha pro Corinthians, se outras pessoas não administram, aí é um problema dessas outras pessoas. Só que aqui vem o grande lance, que eu sei que você está esperando, que é Renato admitindo que depois do episódio conversou com o presidente Alberto Guerra e chamou o presidente e disse assim, presidente, vamos tentar trazer o Luan? Vamos conversar sobre a possibilidade de ter o Luan aqui? Eu quero, eu coloco o Luan nos eixos. O Renato admitiu na entrevista coletiva que pediu para o presidente Alberto Guerra a contratação do Luan e que está interessado na volta dele a ser jogador do Grêmio. Bom, em que termos vai ser isso? Essa situação vai acontecer? Que termos eles vão negociar essa situação? Nós não temos. Só que o Renato disse, o presidente pediu para esperar passar o jogo contra o Botafogo e o jogo contra o Bahia. E passam esses dois jogos e ele vai chamar o Luan, vai tentar conversar, vai falar com o Corinthians, vai falar com o presidente e avaliar. Eu relato aqui duas coisas. Primeiro, em janeiro, o Renato trouxe esse assunto e trouxe para o Paulo Calef, vice-presidente de futebol, e o Calef vetou. O Calef não tinha por conceito repatriar jogadores, ele não queria. Tanto que o Douglas Costa tentou e a direção não deixou, e o Luan, o Renato quis e eles brecaram. Então, o Luan já tinha ligado em janeiro, dezembro, janeiro, o Luan ligou para o Renato e disse, Renato, eu quero voltar a jogar. E o Renato falou e o Grêmio disse, não, nós não vamos bancar. Agora, é só o presidente Guerra e o Antônio Brum. Eu não sei se é um conceito de toda a direção ou se é só do Renato e o Renato vai conseguir, como o Calef não está mais lá, levar. Outra questão, sobre contrato, ele tem contrato até dezembro com o Corinthians, recebendo 800 mil reais mensais. O Corinthians libera, se chegar hoje 100 mil para o Grêmio e 700 para o Corinthians libera. O Corinthians quer liberar a situação, o Corinthians quer desobrigar a situação. Vai acontecer, né? Quer tirar essa situação. Quer dar uma... Até para tirar a notícia, para o torcedor não falar mais sobre essa possibilidade, para o Luan não dar entrevista como deu, dizendo que gostaria de voltar e tal, o Corinthians quer liberar, sabe, limpa o caminho.
E aí o Santos não pagou nada, o Corinthians pagava todo o salário, o Santos pagava nada, não pagou nada. Só que ele também não performou no Santos, ele foi mal, no extracampo, teve problema, morte de familiar, complicações com outros familiares também deu, ele admitiu problema com alcoolismo na entrevista que deu para o Chico Garcia e para o Denilson. Então assim, é um problema, é uma bronca. O Renato está dizendo que vai administrar, pediu para o presidente, depois desse jogo contra o Botafogo e o Bahia, ele quer falar sobre o Luan com o presidente. Agora, como é que vão acertar o Renato? O Luan quer vir. O Luan já pediu há tempos para vir. O Renato quer ele. O presidente Guerra vai aceitar, o conselho de administração, no Grêmio é administração, que são o presidente mais 6 vices, vão aceitar, vão bancar essa contratação, como é que vai negociar com o Corinthians? O Corinthians também libera. Aí é uma outra questão. Mas que tem coisa que vai acontecer na próxima semana, aliás, deveremos ter situações importantes sobre Suárez, que vai para a Espanha, e sobre o Luan na próxima semana. Era isso que eu queria comunicar com vocês e deixar aqui mais ou menos todo mundo bem atualizado, mesmo que o cenário não seja dos melhores. Beleza? O que tu acha dessa história toda? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.